Viva um novo tempo com Deus, Pastor Antônio Júnior. Você já sentiu que a vida está sempre igual? Que os dias passam, os problemas se repetem e parece que nada muda? É como quando você acorda todo dia no mesmo horário, pega o mesmo ônibus lotado, chega no trabalho ou na escola e enfrenta as mesmas situações chatas. Ou então, quando você promete que vai começar uma dieta na segunda-feira, mas na hora do almoço já está comendo aquele prato que sabia que não deveria. A gente quer mudar, mas parece que fica preso num círculo sem saída. Pois é justamente sobre isso que o pastor Antônio Júnior fala quando diz: viva um novo tempo com Deus. Não é só uma frase bonita ou um slogan de igreja. É um convite para você sair desse loop sem graça e começar uma vida diferente, com mais paz, propósito e soluções para os seus problemas. E o melhor, não é você quem vai ter que fazer tudo sozinho. É Deus quem vai te ajudar a transformar a sua história. Vamos entender direitinho o que isso significa e como você pode aplicar na sua vida. O que é viver um novo tempo com Deus? Imagine que você tem um celular velho, que trava toda hora, a bateria não dura nada e as fotos saem borradas. Um dia, você ganha um celular novo, com câmera boa, espaço de sobra e que não fica travando. A diferença é tão grande que parece até que você está vivendo em outro mundo. Com Deus é assim também. Viver um novo tempo com Deus é como trocar essa vida cheia de defeitos, medos e frustrações por uma vida renovada, onde as coisas começam a fazer sentido. Não é mágica, não significa que todos os seus problemas vão sumir de uma hora para outra, mas é como se você recebesse uma atualização no seu jeito de pensar, de agir e de encarar a vida. Exemplo prático: digamos que você está endividado. Todo mês é a mesma coisa, o salário não dá para pagar tudo. Você fica estressado e briga em casa. Um novo tempo com Deus não quer dizer que Ele vai fazer cair dinheiro do céu para você. Até pode acontecer, mas não é a regra. Mas pode ser que você comece a ter ideias para ganhar um dinheiro extra. Aprenda a controlar melhor as suas despesas. Encontre pessoas que possam te ajudar com dicas ou até emprestar sem juros. Tenha paz no coração, mesmo com as contas atrasadas, porque sabe que Deus está no controle. Isso é um novo tempo. Não é a situação que muda primeiro, é você que muda por dentro, e aí as coisas ao seu redor também começam a melhorar. 2. Como esse novo tempo acontece? Agora você deve estar pensando: tá bom, mas como eu faço para ter esse novo tempo? O pastor Antônio Júnior ensina que tem alguns passos simples, mas que exigem ação da sua parte. Não adianta só querer, tem que fazer. A reconhecer que precisa de mudança. Ninguém muda o que não admite que está errado. É como quando você está com febre, mas finge que está bem e não toma remédio. A febre não vai passar sozinha. Exemplo: se você está sempre brigando com sua esposa ou marido, mas acha que o problema é só do outro, nada vai mudar. O novo tempo começa quando você diz: eu também tenho culpa nisso. Preciso mudar meu jeito de falar, de ouvir, de agir. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa reconhecer: minhas forças sozinhas não estão dando conta. Preciso da ajuda de Deus. B. Entregar os problemas para Deus. Isso não é só rezar e esperar. É confiar que Deus tem um plano melhor do que o seu. Exemplo cotidiano. Imagine que você está dirigindo e se perde. Você pode ficar dando voltas sem rumo ou pode parar e pedir informação para alguém que conhece o caminho. Entregar para Deus é como parar o carro e dizer: Deus, eu não sei onde estou indo. Você conhece o caminho. Me guia. Na prática, isso pode ser orar antes de tomar uma decisão importante, como trocar de emprego ou comprar algo caro. Ler a Bíblia para encontrar respostas, mesmo que não entenda tudo de primeira. Procurar pessoas que já vivem esse novo tempo, como um líder da igreja ou um amigo cristão para te orientar. C. Obedecer ao que Deus fala. Deus não fala só por meio de vozes no céu. Ele fala através da Bíblia, de conselhos sábios, de uma paz no coração quando você está no caminho certo ou de um desconforto quando está errado. Exemplo: suponha que você está namorando uma pessoa, mas sabe que ela não é boa para você, briga muito, não te respeita, etc. Você ora e sente que Deus está te dizendo para terminar, mas você tem medo de ficar sozinho e continua no relacionamento. Aí o novo tempo não vem porque você não obedeceu. Obedecer às vezes dói, mas é como tomar um remédio amargo. No começo é ruim, mas depois você melhora. D. Persistir, mesmo quando parece que nada muda. Um novo tempo não vem do dia para a noite. É como plantar uma árvore. Você rega todos os dias, mas demora para ver os frutos. Exemplo real: uma pessoa que estava desempregada começou a orar e buscar Deus. Não arrumou trabalho no primeiro mês, nem no segundo.
mas continuou firme, fazendo cursos, mandando currículos e confiante. No terceiro mês, conseguiu uma vaga melhor do que esperava. Isso é persistência. Se você desistir no primeiro obstáculo, vai voltar para a mesma vida de antes. 3. O que não é viver um novo tempo com Deus? Às vezes, as pessoas têm ideias erradas sobre o que significa ter uma vida transformada por Deus. Vamos esclarecer. Não é viver sem problemas. Até Jesus, que era filho de Deus, passou por dificuldades. O novo tempo não é ausência de problemas, mas força para enfrentá-los. Não é ficar rico da noite para o dia. Deus abençoa sim, mas não necessariamente com dinheiro. Às vezes a bênção é saúde, família unida, paz mental ou oportunidades que você não tinha antes. Não é ser perfeito. Você vai continuar errando. A diferença é que no novo tempo, você aprende com os erros e não fica preso neles. Não é só ir à igreja. Ir à igreja é importante, mas o novo tempo acontece quando você leva Deus para a sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos, não só no domingo. 4. Como saber que você está vivendo esse novo tempo? Às vezes a gente acha que nada está mudando, mas tem sinais pequenos que mostram que Deus está agindo. Fique atento a isso. Você está mais em paz. Antes, qualquer coisinha te deixava nervoso. Agora, você consegue respirar fundo e lidar melhor com as situações. As pessoas notam diferença em você. Seu chefe comenta que você está mais calmo. Sua mãe diz que você está mais alegre. Seu amigo pergunta: o que está acontecendo com você? Isso é sinal de mudança. Portas se abrem onde antes estavam fechadas. Você consegue uma oportunidade que não esperava, conhece pessoas que te ajudam ou até coisas simples, como achar uma vaga de estacionamento quando estava atrasado. Você sente mais vontade de ajudar os outros. No novo tempo, a gente para de pensar só em si mesmo. Você começa a ligar para um amigo que está triste, doa uma roupa que não usa mais, ou simplesmente ouve alguém que precisa desabafar. Os seus desejos mudam. Antes você só queria festas, compras ou atenção nas redes sociais. Agora, você sente vontade de ler a Bíblia, passar mais tempo com a família ou fazer algo que realmente tem valor. 5. O que fazer quando parece que nada está acontecendo? Às vezes a gente faz tudo certo, ora, vai à igreja, tenta ser uma pessoa melhor, mas parece que Deus não está ouvindo. O que fazer nesses casos? Não desista. Imagine que você plantou uma semente e rega todos os dias. No terceiro dia, nada brotou. Você desiste? Se desistir, nunca vai ver a planta crescer. Com Deus é assim, a resposta pode demorar, mas vem. Verifique se tem algo te impedindo. Às vezes a gente ora por uma coisa, mas faz outra que atrapalha. Exemplo, você pede a Deus para arrumar um namorado, mas continua saindo com pessoas que não te tratam bem. Ou pede por saúde, mas não cuida do corpo. Deus não é mágico, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Agradeça pelo que já tem. Quando a gente só reclama, fica difícil enxergar as bênçãos. Tente listar 3 coisas boas que aconteceram hoje, mesmo que sejam pequenas. Hoje acordei bem, alguém me deu um sorriso, consegui pagar uma conta. A gratidão abre portas. Peça sabedoria. Às vezes, Deus não muda a situação, mas muda você para lidar com ela. Peça a Ele: me ensina o que eu preciso aprender com isso. 6. Histórias reais de pessoas que viveram um novo tempo. Para você ver que isso não é teoria, vou contar algumas histórias de pessoas comuns que experimentaram essa transformação. História 1. O casal que quase se separou. Marcos e Ana brigavam tanto que já tinham marcado a separação. Ele bebia, ela não aguentava mais. Um dia, Ana foi a uma reunião na igreja e ouviu uma mensagem sobre perdão. Decidiu dar mais uma chance. Marcos, mesmo sem querer, começou a ir com ela. Hoje ele não bebe mais, eles têm um filho e ajudam outros casais em crise. Não foi fácil, mas valeu a pena, diz Ana. História 2. O jovem que largou as drogas. Rafael, 22 anos, estava viciado em crack. Já tinha roubado a própria família para comprar droga. Um dia, um pastor o encontrou na rua e o convidou para um almoço. Lá, Rafael ouviu que Deus amava ele do jeito que estava. Choro, decidiu mudar. Hoje ele é monitor em uma clínica de recuperação e ajuda outros dependentes químicos. Deus me deu um novo tempo quando eu não merecia. História 3. A mulher que superou a depressão. Cláudia passou anos tomando remédios para a depressão. Nada adiantava. Até que uma amiga a levou a um culto. Lá, ela ouviu que Deus tinha um propósito para ela. Começou a servir na igreja, ajudando crianças carentes. Pouco a pouco, a tristeza foi indo embora. Não foi de um dia para o outro, mas hoje eu tenho alegria de verdade. Essas pessoas não são diferentes de você.
Elas só decidiram dar um passo em direção a Deus e não desistiram. 7. Passo a passo para começar o seu novo tempo hoje. Se você quer viver esse novo tempo, mas não sabe por onde começar, segue um guia simples. Passo 1. Fale com Deus, ore. Não precisa de palavras bonitas. Fale como você fala com um amigo. Deus, eu quero mudar. Não sei como, mas preciso da sua ajuda. Me mostra o caminho. Passo 2. Leia a Bíblia. Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Leia um pouquinho todo dia. Se não entender, não tem problema. Deus fala no tempo certo. Passo 3. Procure uma igreja. Não precisa ser perfeita. Procure um lugar onde você se sinta acolhido e onde falem de Jesus de verdade. Converse com o pastor ou líder. Passo 4. Mude um hábito ruim. Escolha uma coisa que você sabe que não está certo, mentir, reclamar demais, ver coisas que não edificam, e pare de fazer. Peça a Deus força para isso. Passo 5. Ajude alguém. Faça um bem sem esperar nada em troca. Pode ser visitar um doente, doar roupas, ou só ouvir alguém que está triste. Passo 6. Não olhe para trás. Quando você começa a mudar, o diabo, sim, ele existe, vai tentar te fazer desistir. Vai lembrar dos seus erros, das pessoas que te magoaram, das vezes que você tentou e não deu certo. Não dê ouvidos. Olhe para frente. 8. E se eu falhar? Você vai falhar. Todo mundo falha. A diferença é que no novo tempo com Deus, a falha não é o fim, é uma lição. Exemplo. Imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta. Você cai, levanta, cai de novo. Mas se desistir, nunca vai aprender. Com Deus é assim. Quando você erra, levanta, pede perdão e continua. Deus não está esperando você ser perfeito para te abençoar. Ele está esperando você confiar nele mesmo com suas falhas. Resumo final. O que você precisa lembrar? O novo tempo com Deus é uma vida transformada por dentro. Não é só ter mais dinheiro ou sucesso. É ter paz, propósito e direção, mesmo nas dificuldades. 2. Você não faz isso sozinho. Deus é quem te ajuda, mas você precisa dar o primeiro passo, reconhecer que precisa dele, obedecer e persistir. 3. Mudança leva tempo. Não é mágica. É como plantar uma árvore. Você cuida todos os dias e colhe os frutos na hora certa. 4. Os problemas não vão sumir, mas você vai encará-los de outro jeito. Com Deus, você tem força para superar o que antes te derrubava. 5. Comece hoje. Não espere a hora certa. Ore agora, leia a Bíblia hoje, faça uma boa ação ainda essa semana. 6. Se cair, levante. Deus não desiste de você. Não desista dele. Última mensagem. O pastor Antônio Júnior sempre diz que Deus não olha para o seu passado, mas para o seu futuro. Não importa o que você fez, onde esteve ou quanto tempo perdeu. Hoje pode ser o primeiro dia do seu novo tempo. Deus está te chamando. Ele não força ninguém, mas está de braços abertos, esperando você dizer: eu quero isso. Me ajuda a viver esse novo tempo. E quando você der esse passo, vai olhar para trás um dia e pensar: valeu a pena. Minha vida não é mais a mesma. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Você já parou para pensar por que tanta gente fala que a vida com Deus é diferente, mas poucas pessoas realmente experimentam essa mudança? Não é por falta de oportunidade, mas porque muitas vezes a gente fica esperando um sinal grandioso, um milagre espetacular, ou acha que precisa se arrumar antes de ir até ele. Mas a verdade é mais simples. Deus trabalha no comum, no dia a dia. Não é só no altar da igreja ou em momentos de crise que ele age. É quando você acorda cedo e escolhe orar em vez de pegar o celular. É quando você segura a língua para não falar mal de alguém no trabalho. É quando você ajuda um desconhecido sem esperar nada em troca. Essas pequenas escolhas são o início do seu novo tempo. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você tem um jardim cheio de mato. Se ficar só olhando e dizendo quero um jardim bonito, nada vai mudar. Mas se todos os dias você tirar um pouco do mato, regar a terra e plantar uma sementinha, com o tempo aquele lugar vai ficar irreconhecível. Com Deus é assim. Ele não muda sua vida de uma hora para outra como mágica, mas quando você começa a cuidar dos detalhes com ele, a transformação vem. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que chegou na igreja arrasado. Ele tinha perdido o emprego, a família estava desestruturada e ele se sentia um fracasso. Não sabia nem por onde começar. O pastor não deu uma fórmula milagrosa, mas disse: começa com uma coisa. Amanhã, antes de sair de casa, fala para Deus: Senhor, hoje eu preciso de ti. E repete isso todos os dias. Parece pouco, não é? Mas aquele homem fez isso.
Não mudou tudo de imediato, mas com o tempo ele conseguiu outro trabalho, reconquistou a confiança da família e hoje ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo que ele passou. O segredo? Ele deu o primeiro passo e não desistiu. Muitas vezes a gente acha que precisa ter fé do tamanho de uma montanha para ver Deus agir. Mas Jesus falou que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, já é suficiente. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas a direção que você aponta a ela. Se for para Deus, mesmo que tremendo, mesmo que com dúvidas, Ele honra isso. Agora tem uma coisa que o inimigo, aquele que não quer o seu bem, adora fazer: te convencer de que você não merece esse novo tempo. Ele vai sussurrar: lembra daquilo que você fez? Deus não vai te perdoar. Ou então, você já tentou antes e não deu certo. Por que seria diferente agora? Mas isso é mentira. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que erraram feio e Deus deu uma nova chance. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim virou uma coluna da igreja. Davi cometeu adultério e mandou matar um homem, mas Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Paulo perseguia e matava cristãos, e depois se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, se você está lendo isso e pensando, mas eu já fiz cada coisa, ou eu sou muito fraco para isso, saiba que é exatamente para você que Deus está falando. Ele não está procurando os perfeitos, mas os que reconhecem que precisam dele. O novo tempo não começa quando você estiver pronto. Começa quando você diz: Deus, eu não consigo sozinho, mas com o Senhor eu vou. E tem mais, esse novo tempo não é só para você. Quando Deus muda uma vida, Ele usa essa vida para mudar outras. Talvez você não veja agora, mas a sua decisão de buscar a Deus hoje pode ser a resposta de oração de alguém que você nem conhece. Sua história de superação pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Então, o que você vai fazer com isso? Vai deixar essa mensagem só como mais um texto que leu e esqueceu? Ou vai tomar uma atitude hoje? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser parar agora e fazer uma oração simples: Deus, eu quero esse novo tempo. Me ajude. Pegar a Bíblia que está jogada na gaveta e ler um versículo. Só um. Comece com Salmo 23 ou João 3:16. Mandar uma mensagem para alguém que você magoou, pedindo desculpas. Separar 5 minutos do seu dia para agradecer por algo, mesmo que pequeno. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo disposição. O resto, Ele faz. Lembra daquela música que diz: Deus é fiel, e Ele não vai desistir de você. Pois é, isso não é só letra bonita. É promessa. E promessa de Deus não falha. Então, respire fundo e dê esse passo. O seu novo tempo pode começar agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Nesse exato momento. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, vai entender que o melhor dia da sua vida foi aquele em que você decidiu não ficar parado, mas caminhar com Deus, mesmo que fosse um passinho de cada vez.